Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos. Hoje, terça-feira, 24 de março, estamos aqui com a segunda parte da série da meditação Vontades Próprias. Vamos falar com Deus. Deus amado e eterno, só o Senhor é Deus, só o Senhor pode nos ajudar a sabermos acertar com a vontade do Senhor, com a vontade correta. Nos ajuda e fala conosco nesta meditação. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Bíblia para junto meditar a tudo que vai ser falado por meio da palavra de Deus. Segunda parte dessa série de meditações Vontades Próprias. E hoje iremos falar um pouco sobre nossa natureza terrena. Porque desde que nós fomos feitos, do primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Assim está escrito no livro de Gênesis. Foi feito o primeiro Adão, o Adão terreno, alma vivente. O segundo Adão, está escrito isso em 1 Coríntios capítulo 15, foi feito espírito vivificante. Então, só quando nós conhecemos a vontade de Deus e nascemos de Deus para viver esse espírito vivificante, sendo guiado pela natureza do Espírito. Então, vamos lá, falar sobre nossa natureza terrena. Vamos iniciar, vamos ser bastante breve aqui, nessa meditação. Primeira pontuação: o ser humano tem se voltado para essa natureza terrena. Colossenses capítulo 3, versículo 5, Colossenses, carta do apóstolo Paulo, escrita aos servos de Deus que estavam ali na cidade de Colossos, logo no início da igreja ali em Colossenses. Capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Então, tudo isso faz parte de uma natureza terrena. Olha só, fornicação é uma natureza pecaminosa que sai dos padrões de Deus a respeito de viver uma vida correta a dois, vivendo no casamento. Então é muito perigoso. Impureza, a pessoa que parte para viver uma vida depravada, em contaminação, principalmente no que diz respeito à conduta moral. Vamos para a afeição desordenada. A afeição desordenada é um grande perigo. Afeição desordenada, isso tudo faz parte da velha natureza. O homem querendo fazer da sua própria maneira, a sua vontade. Isso é errado. Nós vemos pela palavra de Deus, mas as pessoas não querem nem saber, querem viver aquela vontade própria dela, e assim o faz. A vil concupiscência, fica concupiscando coisas que não é do direito dela, que é algo proibido. E a avareza, que é a idolatria. Tem muita gente que tem muito amor ao dinheiro. Tudo isso é proveniente de uma natureza terrena. Vamos para a segunda pontuação. Essa natureza vem desde a sua geração. A primeira geração, que é o primeiro homem, que é o Adão. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 57. Versículo 47. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, que estava ali na cidade de Corinto, estavam servindo a Deus ali. Capítulo 15, versículo 47, que diz o seguinte: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo, o Senhor, é do céu.
falando sobre o primeiro homem que é terreno, que foi Adão, e o segundo homem que é do céu, que foi o Senhor Jesus Cristo, que trouxe a nós a nova natureza, a natureza divina, através do Espírito Santo. Quando você nasce de novo, nasce de Deus, passa a ter a natureza do segundo homem, que é do céu, que é a natureza do Espírito Santo por meio do Senhor Jesus Cristo. Isso é glorioso. Vamos concluir aqui esta parte de hoje, a segunda parte, com a terceira pontuação. Na natureza terrena, nós, como seres humanos, temos essa essência para o terreno, a tendência para aquilo que é terreno, que é do erro, que é carnal, vontades erradas. Vamos falar a esse respeito, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, versículo 17 e 18, ele fala sobre isso. Olha só o que diz. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, a consciência, uma fé consciente, Paulo sabendo do perigo espiritual, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim. A gente, com a nossa mente, o desejo de fazer o que é certo para Deus. O desejo está em nós, mas, olha só o que Paulo diz, mas não consigo realizar o bem. A guerra da natureza terrena contra a natureza do entendimento, a natureza inteligente, espiritual, de fazer o que é certo. Paulo falando a esse respeito sobre o domínio da lei, que a lei foi feita para mostrar que aquilo que é errado é pecado, para com a lei divina espiritual. Então, a gente temos que nos adequar a se colocar diante de Deus para ter esse encontro com Deus e buscar em Deus, por meio do Espírito Santo, a viver a natureza divina, para ter a força espiritual em nossa mente, para quando vier a vil concupiscência, os desejos errados, vontades próprias, imediatamente ser refutadas e a gente se guiar pela natureza divina, espiritual, por meio do Espírito Santo. Vamos falar com Deus. Amado Deus e Pai, tem misericórdia, Senhor. O Senhor mesmo disse em Tua palavra, meu Deus, que sem mim nada podeis fazer. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos vigiar, precisamos matar a cada dia, como o apóstolo Paulo diz, morro a cada dia, matar essa velha natureza, Senhor, terrena. Nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir, com a terceira parte sobre essa série, Vontades Próprias. Deus abençoe e até lá.